Neste vídeo eu vou tentar fazer uma breve reflexão e dar uma contribuição muito modesta para uma polêmica dentre tantas que surgiram por esses dias, por essas últimas semanas, a respeito de uma entrevista do futuro ministro Paulo Guedes sobre o que ele chamou de Estado russoniano. Muito bem. Eu não vou fazer aqui um julgamento do pronunciamento do Paulo Guedes, mas eu vou tentar passar algumas informações de maneira que nós possamos lastrear melhor o nosso entendimento e até o nosso entendimento, inclusive, sobre o pronunciamento do futuro ministro. Mas muito bem. Como eu tenho dito sempre, para a gente entender certos assuntos, é preciso contextualizá-lo muito bem. Particularmente quando a gente fala de ideias dos tais filósofos panfletários, revolucionários, como existia alguns séculos atrás. Então eu vou aqui salientar alguns aspectos importantes antes de adentrar propriamente na teoria de Rousseau, exatamente sobre a questão da modernidade. Tenho insistido sobre a questão a chamada questão, que eu chamo de a questão teológica, esta relação entre a discussão filosófica e teológica, para que possamos entender o tal pensamento moderno. Muito bem. Existem determinados conceitos, visões, que, se a gente não contextualiza dentro desta questão teológica que eu falo, fatalmente iremos interpretar de maneira equivocada. Isto, inclusive, é muito comum, como eu tenho falado, na grandíssima maioria, infelizmente, dos livros brasileiros. Muito bem. A modernidade está discutindo com a Bíblia. Esta, no meu entender, é a grande chave para o entendimento do que o pessoal lá estava falando. Então, quando eles estão falando de liberdade, quando eles estão falando de tirania, quando eles estão falando de igualdade, da criação de leis civis, isso não é tão simples como esses resumos publicados no Brasil parece nos leva a entender. O conceito de liberdade moderno tem a ele qualquer uma das conotações. Ele está primeiramente ligado a uma oposição à Bíblia. Muito bem. Nesse sentido, o pensamento cristão, a filosofia cristã, a Bíblia no seu conjunto, o próprio Deus da Bíblia, passa a ser considerado o tirano. Muitas vezes as pessoas fazem uma associação precipitada, não completamente equivocada, mas precipitada, na relação entre tirania e monarquia. Não está completamente errado, mas está incompleto. Porque a questão da tirania é, antes de tudo, trazendo aí esta imagem, como eu disse, do Deus tirânico. E sendo o Deus da Bíblia um Deus tirânico, tudo aquilo que representasse esse Deus da Bíblia aqui na Terra, a exemplo da monarquia, a exemplo do cristianismo, e fundamentalmente através da Igreja Católica, tudo isso seria um exemplo de tirania. Então, abolir a monarquia, porque seria uma instituição tirânica. O soberano, o rei soberano, seria um rei, fundamentalmente uma figura tirânica. Assim como o cristianismo, que é o que vocês estão vendo hoje na pós-modernidade, sendo reavivado. O cristianismo seria uma
filosofia de vida, uma religião tirânica, né? Porque também seria, evidentemente, o principal correspondente dessa palavra bíblica, né? E por aí vai. Então, uma outra coisa importante, na Europa, aí, principalmente na França, entre o século XVII e mais particularmente o século XVIII, haviam duas figuras que não são classificadas no Brasil, os filósofos e os filósofes. Os filósofos seriam aqueles que nós temos como figuras já conhecidas. Sócrates. Aqueles homens que, independente da sua perspectiva, criaram uma teoria sistemática para reflexão e entendimento do homem ou sobre algo específico do homem. Os filósofos, com PH, seriam os panfletários, muitas vezes assim denominados. Seriam os revolucionários, seriam os ativistas dos dias atuais. Muito bem. Todos esses aqui no Brasil, que nós estudamos como filósofos, não eram exatamente categorizados, lá no tempo deles, inclusive, dentro desse conceito de filósofo, filosofia. Eram filósofes, eram panfletários, eram ativistas, revolucionários, certo? Muito bem. Então, nós temos aí duas informações importantes. Os revolucionários, filósofes, e oposição à Bíblia. Muito bem. A modernidade, fundamentalmente, dentre diversos outros aspectos importantes, que eu não vou citar todos aqui, a modernidade está querendo resolver o problema da queda e da expulsão do paraíso. O homem com o qual os filósofos e filósofes estão refletindo, debatendo, é o homem caído, o homem expulso do paraíso, o homem adâmico. Basta você ler, inclusive, alguns livros, como os Tratados do Governo de John Locke, que você vai entender muito bem isso. Isso não é uma leitura secreta, hermética, não. É ler ou não ler, simples assim. Muito bem. Então, bom, se nós somos expulsos do paraíso, nós temos que... O raciocínio era mais ou menos esse. Se nós formos expulsos do paraíso, nós temos que resolver nossos problemas por aqui. Então nós temos que pensar um Estado, nós temos que pensar um direito, nós temos que pensar o direito aí no seu sentido mais amplo, inclusive envolvendo o seu aspecto importante da criação de leis. Nós temos que criar instituições que compõem o Estado. Daí porque se pensar, inclusive, na possibilidade de retornar à ideia romana de república, então o pessoal começa oposição, uma forma de Estado, a república, em oposição a uma forma de Estado e de governo, monarquia. Então começou a se pensar nessas possibilidades. Não é por acaso que dentro desta filosofia, ou entre os filósofos e filósofes modernos, você vai ver que direito e Estado, eles são faces de uma mesma moeda. Quem começa a separar teoria do direito e teoria do Estado é o século XIX, com o chamado academicismo do século XIX. Ainda durante o século XIX, bem antes, você não vê essa distinção. Montesquieu, por exemplo, chama de o direito de ciência política. Essa ideia do direito oriundo do Estado, que o positivismo jurídico no século XIX e XX enfatizou tanto, hoje tão combatido, ela tem uma história bem mais antiga. Muito bem. Então, além de resolver, como é que vai então resolver esses problemas? Criando um Estado, e um direito que pudesse, se não resolver, mas pelo menos
dá um jeito de criar uma sociedade minimamente razoável para a nossa convivência. Não por acaso, aparecem os contratualistas, dentre os quais o senhor Jean-Jacques Rousseau é um destaque, fazendo do seu livro, inclusive, o título, O Contrato Social. E você começa a ter algumas vertentes dessas ideias desse pacto fictício, que nós, pessoas, homens, como eles dizem, estabeleceríamos. Porém, todos eles reconhecem que esse pacto ele não se sustenta sozinho. É aí que começa o problema. Bom, já que esse pacto de convivência não se sustenta sem uma lei e sem um Estado que faça cumprir esta lei, como é que a gente vai resolver isso? É aí que começa o problema, porque começam as tendências mais, digamos, liberalistas, os liberais propriamente dito, tomando como ponto de partida aí o pensamento de John Locke, e aqueles que dariam tendência a um pensamento mais chamado de autoritário, totalitário. Uma outra vertente sempre se exemplifica com o Thomas Hobbes. Muito bem. Ainda tem um outro grande problema. Como nós podemos nos manter, nos sustentar? Vem aí uma discussão importantíssima, negligenciadíssima nos livros brasileiros, que é a discussão sobre propriedade privada. Essa discussão sobre propriedade privada, ela alcança o seu auge, podemos dizer assim, no século XVII, e não por acaso está lá, no cerne do pensamento liberal, na teoria liberal, ideologia revolucionária também, do famoso John Locke. Paralelo a isso, começam a aparecer os chamados, que muitas vezes não são unicamente autores desta ou aquela vertente, escrevem sobre várias coisas, mas os chamados filósofos moralistas, que são aqueles que tentam criar uma teoria da moral que pudesse substituir a moral cristã. Tudo no pensamento moderno é oposição à Bíblia. Mesmo aquilo que parece seguir, o sentido é de oposição. Você tem que perceber isso. E isso não se faz com leitura de slide. Você tem que ler muito, estudar muito, pesquisar muito, para você ver isso nos caras aí e parar de ficar tendo interpretações pequenas e equivocadas. Então, essa discussão sobre a moral, ela está intimamente relacionada com a propriedade privada. A grande pergunta era, como ter e manter a propriedade privada? E, em segundo lugar, essa propriedade privada seria algo moral ou imoral? Muito bem. Essa propriedade privada, para alguns, a forma de obter essa propriedade privada seria através do trabalho. Daí porque, inclusive, muita gente fala, a modernidade foi a sociedade do trabalho. Os marxistas mesmo gostam muito disso. A centralidade do trabalho no pensamento moderno. Só que o pessoal não aprofunda, não entende o miolo do negócio. Mas está aí. A questão é, por que o trabalho é central na construção da sociedade moderna? Porque ele seria a forma de se obter a propriedade. E logo, então, vem aquela discussão, A propriedade moral, a propriedade privada é moral ou imoral? Ela contribui para a moralidade do homem ou contribui para a imoralidade do homem? Muito bem. Para alguns, a começar pelo próprio John Locke, a propriedade, ela sustentaria a moral. Por quê? Porque o homem, para ter propriedade, ele precisaria trabalhar, ele precisaria desenvolver uma disciplina para ter e para manter esta propriedade privada. Já outros, opostos a essa ideia,
né? A propriedade privada, ela seria imoral, porque levaria o homem à ambição, né? Ao egoísmo, né? Enfim, à usura, né? Então ela contribuiria, no sentido oposto, para a imoralidade do ser humano. Esse debate foi fortíssimo no século XVII e fortíssimo no século XVIII. Daí porque, como eu já disse em outros vídeos, né? Os socialismos que começam a brotar aí, as ideias socialistas que começam a brotar aí, no século XVIII, e que o senhor Marx é um dos principais, não é o único, mas é um dos principais herdeiros dessas ideologias no século XIX, e transforma e adapta ao que veio ser chamado do socialismo comunista, né? Essas teorias, elas são fortes, essa discussão está forte ali, muito bem. O senhor Rousseau, ele vai dar uma contribuição a esse debate, né? Escrevendo um famoso livro, né? A Origem da Desigualdade entre os Homens. Um livro muito pouco conhecido e muito pouco lido no Brasil. Lá nesse livro, em rápida síntese, né? Foucault tenta mostrar a possibilidade da sociedade viver sem propriedade privada, mas ele não consegue, né? Ele desiste, digamos assim. Ele admite isso. Daí porque ele vai escrever o contrato social, que é uma continuidade. Isso também leva a um equívoco sobre a teoria do contrato de Rousseau, porque o pessoal aqui no Brasil, o pessoal aqui já começa a ler uma segunda parte da novela, né? Ou seja, o pessoal não entende que o contrato social são respostas para o livro A Origem da Desigualdade entre os Homens. Porque os homens dizem assim, bom, como a gente não tem como abolir a propriedade privada, porque de fato a sociedade moderna, ela vai ser construída em torno da propriedade privada e do trabalho, nós podemos fazer isso através do governo. Daí porque o contrato social vai ser um livro mais político de Rousseau, né? Porque ele vai dizer, através do Estado e do governo, né, nós podemos mudar essa sistemática e trabalhar para abolir a propriedade privada. Aí começam dois significados importantes do conceito de liberdade em Rousseau, que muita gente se confunde, acha que Rousseau era liberal, que Rousseau tal. Tem autores até que falam, né, dos paradoxos de Rousseau, de fato, porque se você lê o contrato social unicamente, você talvez fique um pouco confuso e fatalmente irá interpretar de forma equivocada algumas passagens do autor, achando que ele está falando uma coisa quando ele está falando outra. Por exemplo, né, primeiramente o conceito de liberdade de Rousseau, né, daí porque a minha primeira explicação, ele está ligado à Bíblia. O soberano a que Rousseau se refere aqui não é simplesmente o rei, não é simplesmente o monarca. É fundamentalmente a Bíblia. Rousseau está visivelmente agora com essa visão, se você começar a ler o contrato social, você vai entender melhor, né, a ideia de liberdade e de igualdade em Rousseau, né? Porém, Rousseau admite, olha, se você tira o soberano aqui, né, seja ele Deus ou rei, você vai ter que colocar um outro no lugar. Senão a sociedade não sobrevive. É o Estado, né? Daí porque Rousseau tem sido, né, apontado, e é verdade, né, a origem dos sistemas socialistas que, de uma forma ou de outra, terminam por eliminar as liberdades individuais para prevalecer a vontade do Estado. É fato, é evidente, né? Isso é fato, não estou aqui especulando, é fato que dentro da teoria socialista, todas elas, social-democracia, comunismo, fabianismo, fascismo, nazismo, todas as formas de socialismo, né, o Estado passa a ser Deus. Né? O Estado é substituído por Deus, né? É aí que vem esta falsa ideia de um Estado laico. Isso foi uma armadilha semântica exatamente para você tirar todos os valores cristãos que contribuíram para a formação do Estado, até então moderno, mesmo assim, e introduzir valores anticristãos.
E o Rousseau ele deixa claro, né, que nós, para vivermos em sociedade, nós temos que abrir mão da liberdade, desta liberdade individual. Só que, de fato, vai dizer Rousseau, também não podemos depender de outro homem, porque aquele que vende a sua liberdade, né, ou seja, aquele que trabalha para um outro homem, né, é um alienado. Então tudo teria que ser em função do Estado. Pessoal, aqui, inclusive, quando apareceu aqui no Brasil, chegou aqui no Brasil a teoria do direito penal do inimigo, foi aquele escândalo, né? Fere o direito do cidadão, não sei o quê, não sabe que os justnaturalistas e contratualistas, a grande maioria deles, né, muitas vezes com fortes tendências autoritárias, né, são os primeiros, né, a defender a ideia, né, do inimigo, em Rousseau inclusive, né, como está aqui. Né, a pena de morte que se impõe aos criminosos quase se pode igualmente considerar. Para não sermos vítimas de um assassino, toleramos padecer a morte, quando réus de tal crime. Quanto mais todo malfeitor insulta o direito social, o direito coletivo, o direito formado por uma vontade geral que deveria estar expressa no próprio Estado, torna-se, por seus crimes, rebelde e traidor da pátria, de que cessa de ser membro por violar suas leis, e a qual até faz guerra. A conservação do Estado não é compatível com a sua. Deve um dos dois morrer, e é mais como inimigo que se condena à morte que como cidadão. Ou com a morte como inimigo público. Fecha aspas, contrato social. Então, daí, se você começar a prestar atenção, todos os sistemas socialistas, principalmente aqueles mais radicais como o comunista, né, o bolchevique, etc., todos eles adotaram exatamente isso. Você é inimigo do Estado, você é inimigo da revolução, você é inimigo do povo, paredão. Muito bem. O Hobbes, ele tenta dar respostas também, né? Só que o Hobbes é, digamos, preservando a monarquia. E o Hobbes vai ser acusado de ser um dos pais das ditaduras, dos totalitarismos, etc, etc, etc. Isso não está errado de todo, né? Mas o Hobbes também foi pronunciado pelo senhor Paulo Guedes, a relação com o Hobbes também, né? Mas o Hobbes diz, olha, a lei vem do soberano, né? E no caso o soberano, o rei, né? E o cidadão tem que seguir a lei. A liberdade do súdito, vai dizer Hobbes, está nos limites que a lei do soberano, né, decretar. Muito bem. Eu não sei exatamente, a entrevista foi muito curta e o pronunciamento também muito curto, né? Eu não sei exatamente em que sentido, né, para poder fazer uma afirmação, o pronunciamento do Paulo Guedes, ele estava ligado a esta, digamos, leitura real da teoria russoniana. Quando ele disse que iria transitar para um Estado, o Brasil iria transitar para um Estado russoniano. É Rousseau que traz a ideia, né, da vontade popular, né? E essa vontade popular, inclusive, também parece que poucos sabem que todo o poder vem do povo, é uma oposição à ideia de todo o poder vem de Deus, né? Então, eu não sei em que sentido, se ele
quis realmente estar falando de um Estado socialista. Eu acho que não é por aí essa interpretação, porque, muito pelo contrário, ele vem falando de liberdade de mercado. Ele vem falando de romper com os laços ideológicos do Mercosul. Então não seria coerente um discurso que ele já vem difundindo desde sempre, de um livre mercado, de negociar bilateralmente com outros países de forma que seja do interesse desses dois países aí, o Brasil e alguma outra nação, para de repente ele estar falando do Estado russoniano no sentido estrito, teórico, como eu tentei aqui em rápida síntese explicar. Eu acho que ele usou esse conceito do Estado russoniano no sentido mais metafórico do que no sentido de uma estratégia de governo. Isto eu estou aqui, neste momento agora. Primeiro eu fiz uma reflexão rápida, teórica, para vocês entenderem. Agora eu estou especulando. Eu não tenho certeza, eu estou aqui refletindo com você sobre, a partir dessas teorias, do que realmente tem o Rousseau para contribuir nisso aí. Então eu acho que, porém, eu acho que é incoerência, né? Veja, ele prega o rompimento com o Mercosul, no sentido ideológico do termo, e de repente vai adotar um modelo russoniano. Não vejo coerência nisso aí. Eu acho que o que ele estava se referindo é exatamente ao fato de que o Brasil precisa, de fato, dar atenção, não no sentido marxista, leninista, mas o Brasil precisa dar atenção, sim, ao pequeno produtor. O Brasil tem um universo de dimensões dentro da sua economia, que abrange diversos aspectos. Nós temos os grandes produtores, nós somos um dos maiores produtores de alimentos do mundo, mas também temos uma seara de pequenos produtores que merecem toda a atenção e todo o suporte para que tenham, de fato, os seus empreendimentos mantidos e desenvolvidos. Eu acho que o sentido da fala dele foi de dar apoio a este setor da economia do pequeno produtor. E esse pequeno produtor, ele precisa ser ouvido também a respeito das suas necessidades, das suas ambições, para que as linhas de crédito, as estratégias de desenvolvimento possam realmente surtir efeito nessa dimensão da nossa economia. Eu não creio que ele estava propondo a ideia de um Estado russoniano no sentido de um Estado marxista, no sentido de um Estado bolchevique, que foi o que a teoria russoniana contribuiu muito para dar origem. Tá certo? Só para finalizar, eu queria também aproveitar e chamar atenção para o fato de que esta semana, principalmente no Facebook, eu vi muita gente aí publicando coisas do tipo: os seguidores de Bolsonaro, o pessoal que votou em Bolsonaro já está decepcionado. É preciso também ter muito cuidado com essas falas e com essas iniciativas. Por quê? Porque você, de boa fé, pode estar reproduzindo uma informação plantada nas redes sociais pela esquerda brasileira. Você não vacile, não menospreze, porque esse pessoal, você está pensando que a esquerda se reduz a essas bestas feras que aparecem aí pelado na rua, fazendo discurso político no Congresso. Não. É algo muito mais complexo, sofisticado, com setores de inteligência, com setores de informação sofisticados, usando de alta tecnologia, com assessores de espiões dos países como Rússia, China, Cuba, Então, plantar informação em redes sociais para começar pouco a pouco, tentar minar
um governo que ainda está em fase de transição, não é nenhum problema para eles. Então vamos ter cautela nas notícias que são veiculadas, vamos ter cautela nas nossas interpretações. O governo nem iniciou, o governo está em fase de transição, e já tem gente aí nas redes sociais fazendo julgamento como se estivesse se encerrando um ciclo de governo implantado. O ciclo de governo que está se encerrando é o ciclo de governo do PT, PMDB. E que vai tentar deixar raízes, onde quer que seja, nas instituições, nas redes sociais, nas universidades, na imprensa, para tentar minar o governo que está se iniciando, em fase de transição. Então não seja precipitado. Vamos ter calma, vamos ter prudência, porque na sua... essa coisa de consciência crítica, que foi o que acabou com o ensino brasileiro e todos os outros, falar do que não sabe, criticar por criticar, sua experiência de vida é suficiente, você não precisa ler nada. Essa é a visão de Paulo Freire. Você, naquela ânsia de expressar sua opinião crítica, você termina dando um tiro no próprio pé. Então vamos ter calma, vamos ter prudência, vamos aguardar aí, esperar mais o que é que o Paulo Guedes quis dizer realmente com esse Estado russoniano. Vamos comparar o que ele já vinha dizendo até então com o que ele disse agora, e não tomar uma única fala como que a verdade verdadeira, tá certo? Então vamos ter calma e cuidado com o que você reproduz, cuidado no sentido de, para que você não esteja, como eu disse, dando um tiro no próprio pé, achando que está fazendo uma grande coisa em prol do governo de Bolsonaro. Então, se você votou em Bolsonaro, se você, mesmo que você não tenha votado em Bolsonaro, mas se você ama o seu país, vamos ter calma, vamos esperar o governo começar a trabalhar de fato. Isso também serve de foco, contra a informação, de tirar você do foco verdadeiro. A gente tem que estar aí apoiando aí o Ministério da Justiça com o Sérgio Moro, que vem sofrendo uma pressão terrível para não assumir o Ministério da Justiça e nos moldes que ele quer assumir. E isso aqui a gente tem que estar dando atenção. Talvez estejam querendo tirar a nossa atenção, botando para polêmicas que não merecem, pelo menos por enquanto, tanto crédito assim. O que merece atenção é um Estado completamente aparelhado, tal como Trump encontrou do seu Barack Obama nos Estados Unidos. O que merece atenção é esse repúdio. Por que estão com medo do Sérgio Moro no Ministério da Justiça? Isto que merece atenção no Brasil, tá certo? O nosso presidente, o Bolsonaro, não deve sair do Brasil. Tá certo? Não deve sair do Brasil. Os sistemas de inteligência do antigo leste europeu são especialistas em envenenamento, tá certo? Então, se o Bolsonaro deve ficar em casa, quietinho, o mais possível, até o dia da posse e ainda por o tempo posterior, mas principalmente até o dia da posse, certo? Evitar andar de avião, avião caindo toda hora, helicóptero, etc. Isso é próprio de determinar, modus operandi próprio de determinados sistemas de inteligência, como a senhora KGB, hoje FSB, o Serviço Secreto Cubano, tá bom? Então, mesmo viajando em avião de carreira, se o pessoal desse quiser derrubar um avião de carreira com 200 passageiros para matar um, eles vão derrubar um avião de carreira com 200 passageiros para matar um. Não tenha dúvida disso, tá certo? Então, o senhor Bolsonaro deve ficar em casa. E você, que realmente ama o seu país e quer tirar o país dessa miséria marxista que começou a ser implantada e desenvolvida no país, tenha mais prudência nas suas análises, manifeste suas opiniões, mas depois de pesquisa e reflexão, tá bom? Ajude
o nosso país a crescer, tá bom? Se você gostou, divulgue o meu trabalho, se inscreva no meu canal Seminário Crítica e Crise, tá certo? E também o meu livro, né? Contribua com esse canal, né? Comprando o meu livro Novos Fundamentos Epistemológicos do Direito Penal e da Criminologia, Direito e Ideologia, que é onde eu mostro, né, como que essas ideologias revolucionárias foram entrando no direito brasileiro, particularmente, não só, e se tornando doutrina, né? Você que quer contribuir com a Haddad, com a campanha dele, que gerou um déficit milionário, né? Contribua com o meu canal também, comprando o livro, né, do professor Oswaldo Bastos, ajudando a difundir o meu pensamento e ajudando o canal a se manter. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção.